não. Infelizmente, ou graças a Deus, é verdade. Isso que você acabou de ver no título é verdade. Então, vamos continuar. Hoje eu irei contar a minha experiência, como que foi ir pra clínica, porque como vocês já viram nesse TikTok aqui, sim, acabei indo pra um hospício ou pra uma clínica psiquiátrica, como, sei lá, não sei como vocês chamam. Mas eu acho que é uma coisa muito importante pra ser abordado, principalmente nesse tempo que a gente se encontra, nessa geração. E eu queria muito ter visto vídeos desse tipo pra eu ter, sei lá, alguma coisa de apoio ou incentivo pra eu ir pedir ajuda. Vocês entenderam? Porque as experiências, tipo, as pessoas que eu conheço e as experiências que essas pessoas tiveram não foram muito legais. Então, vamos dizer, me desmotivaram, na verdade. Então, foi muito difícil pra mim ter feito esse passo de ir, mas graças a Deus eu que procurei, então eu não fui obrigada a fazer nada, pra deixar bem claro. Só que era tipo uma coisa, olha, ou você vai por vontade própria, ou a gente te força, tipo, entendeu? Então, eu acho que assim, antes que eu comece assim, contar um pouco a minha experiência, como que foi, eu vou voltar um pouco atrás, que acho que isso também é muito importante contar pra vocês. Eu sofri muito na escola. E se vocês querem que eu conte mais um pouco o que exatamente eu sofri na escola, enfim. E quando eu sofri na escola muito, assim, bullying, enfim, eu fui muito ignorada e etc. Sofri. Aí eu pensei que quando eu começasse essa escola de moda, seria melhor. Não. Vamos dizer, foi tipo má sorte uma atrás da outra, entendeu? Tipo, foi até a pessoa, tipo... E eu sempre tentei, tipo, me motivar, entendeu? Eu sempre tentei realmente, como eu também... Eu tentei tanto que eu consegui, sabe? Eu consegui acabar a escola e eu pensei, agora eu nunca mais vou precisar sofrer essas coisas, porque se eu sofrer qualquer coisa, eu poderia parar e começar outra coisa. Porque eu estou agora me formando, tipo, faculdade, eu vou fazer faculdade e eu não sou obrigada a ficar lá até o fim, entendeu? E foi o meu caso, eu procurei na hora algo que aumentasse também, né, minha motivação pra viver e minha autoestima e tudo. E por isso também eu escolhi a escola de moda, porque, mal bem, é nessa direção que vai quando você quer se tornar uma estilista. E é mais ou menos esse o meu foco. E não deu muito certo. Sabe, na escola era mais os alunos e os professores me ignoravam. E quando eu comecei na faculdade era a professora que me esnobava, tipo, ela fazia bullying comigo e os alunos, tipo, ignoravam, entendeu? E eu fico feliz, sabe, que eu fico muito orgulhosa de mim que eu consegui 3 meses, sabe? Tipo, 3 meses você vê quase todos os dias chorando em casa. Tipo, 3 meses já não basta, tipo, 2 anos de infelicidade, de abundância, tipo, muita infelicidade. Depois ainda vem mais 3 meses de infelicidade. Aí começou a minha depressão. Então, aí eu comecei nessa nova faculdade e tal. E eu já tinha feito muitos... Olha, agora eu vou começar com a parte bem pesada, entendeu? Então, se você não está preparada pra isso, apenas sai, tá bom? Peace, tá bom?
apenas sai. Só que eu acho isso muito importante pra dizer, pra contar, porque como eu disse no início do vídeo, eu queria muito que uma pessoa tivesse me falado sobre, sei lá, tivesse alguma pessoa falando sobre isso pra eu não me sentir a única pessoa, e nem isso, tipo, você precisa pedir ajuda se você está nesse estado que você se... sei lá, se você se encaixa no estado que eu me encontro, entendeu? Ficar primeiro, tipo, se dopando e bebendo produtos de limpeza. Se você já chegou a esse ponto, ou nem isso, antes disso, por favor, procure ajuda, tá bom? E se você não consegue, sério, me segue nas redes sociais, eu escrevo, sério, não tenho nada melhor pra fazer na vida ultimamente, então escreve comigo, sério, eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Voltando pra aquilo que eu parei, eu tava cometendo o tempo todo o ato de beber muitas pílulas e ter uma overdose. E mesmo eu, tipo, eu já tava com trabalho, tá, tipo, quase começando na faculdade, só que eu me lembro como se fosse hoje, eu tava no meu quarto, e eu ficava, tipo, chorando, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não quero fazer essa merda dessa faculdade, eu estou tentando de novo uma coisa que, tipo, eu sei que vai agora dar errado e, tipo, todo mundo quer me dar esperança pra uma coisa que, tipo, eu nem tenho motivação de fazer e eu preciso fingir que eu tô muito feliz, porque é, tipo, totalmente mentira. Eu estou, tipo, me matando, eu estou, tipo, morrendo e ninguém tá enxergando isso, mesmo eu ter contado a minha mãe e minha irmã. Pelo menos no meu ponto de vista foi assim. E eu pensei, não, eu vou tentar, porque o que eu vou fazer se eu não tentar fazer essa merda dessa faculdade? Eu preciso de uma formação, porque se você não tem uma formação aqui na Suíça, você não é ninguém, entendeu? Tipo, pra eles estão se cagando se você acabou a escola, mas você precisa ter uma formação, entendeu? E era o meu caso, e eu me focava nisso, só que eu me lembro quantas vezes que eu não cometia isso de ficar tomando um monte de pílulas ou de ficar me dopando enquanto eu tava trabalhando ou indo pra faculdade ou nas férias. Eu me lembro que eu ficava pensando nas férias, eu ficava tipo, nessas férias eu vou fazer e eu vou morrer. Tipo, as minhas férias eram, tipo, planejadas pra isso, entendeu? Pra, tipo, a minha morte. E... só que o lugar é um bosta, entendeu? As pessoas são tóxicas, eles são muito horríveis umas com as outras. É tipo, uma pessoa falando mal da outra, aí depois na frente dela finge como se, tipo, nem tivesse falando um monte de bosta, tipo, um monte de... E sabe, era a última coisa que eu precisava é viver com essas pessoas tóxicas. E se você não fosse tóxica como elas também, não se encaixasse, porque é isso, entendeu? Você tem que se encaixar aqui na Suíça. Você não pode ser você mesma, você não pode ter uma opinião própria, você tem que se encaixar nessa merda, entendeu? Nesse fucking sistema. E... não! Eu aguentei 2 anos. Sabe o que é aguentar 2 fucking anos? Ah, e aí tinha umas férias que, como sempre, como eu contei pra vocês, o planejamento era que era o quê? Na me doparem. Nunca foi meu intuito me machucar, tipo, como vocês com certeza viram nas minhas fotos do Instagram, que eu tenho marcas, que eu já me cortei muitas vezes no meu braço. E naquela época eu nunca sonhava de fazer isso, porque isso era tipo um no-go, tipo, nunca. Eu prefiro, tipo, morrer, tipo, you know, do que ter marcas. E, tipo, eu cheguei, tipo, eu já tava no poço, só que, tipo, sabe como você tá, tipo, acho que, sei não, sabe, eu só sei que, tipo, num lugar bem mais fundo. Você, tipo, tá tão se cagando por você que você, tipo, começa a fazer coisas horríveis com você mesmo, entendeu? Porque você sente ódio de você e por todas as pessoas ao seu redor. E eu sou um tipo de pessoa, eu prefiro, tipo, guardar esse ódio e descontar em mim. Foi aí, entendeu? Nessas férias, aí eu já tinha uma psiquiatra, e eu tinha contado, eu sempre contava assim na minha psiquiatra e tal, e ela sempre falava, eu acho você melhor ir pra uma clínica, pra um hospício, tipo, sei lá como vocês se chamam, sabe?
E eu falava pra ela que, tipo, não dava, porque eu trabalho e eu precisava do dinheiro e blá blá blá. E aí depois ela me falou que era um absurdo eu fazer isso nas minhas férias, porque, tipo, uma pessoa dessa tá doente e não nas férias, quando ela quer cometer essas coisas com ela mesma. Aí foi quando, ano passado, em outubro, eu fui pela primeira vez pra um hospício que era, tipo, normal, não era, tipo, com pessoas muito ruins, tipo, muito com doenças pesadas. Era, tipo, mais gente que tava sofrendo por ansiedade, medo, depressão, sabe? Tipo, coisas mais leves. E aí eu conheci pessoas, eu tive meu primeiro beijo lá. Se vocês querem que eu conte pra vocês essa historinha de amor, escreva aí nos comentários que eu não tenho nada melhor pra fazer, como eu disse pra vocês. Vai ser uma terapia pra mim contar isso pra vocês, porque, como eu disse, é o que eu preciso ultimamente, tipo, pessoas assim, tipo... Sabe, eu tô aqui pra vocês. E vocês estão aqui pra mim. Se vocês também não estão, tudo bem, entendeu? Mas, tipo, eu tô aqui pra alguém. Ou pra mim mesma. Só que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E se for pra, tipo, me expor, tipo, foda-se. Todo mundo sabe aqui na Suíça mesmo, tipo, o que tá acontecendo comigo, então... E eu postei, tipo, no TikTok e tal, e... Enfim, vocês já assistiram já esse vídeo? Eu indo pra clínica? A gente vê a cara de felicidade. Mas essa já era a segunda clínica. Uma outra. E aí, como eu disse pra vocês, aconteceu e tal, e o pessoal de lá, tipo, vamos dizer... Foi, tipo... Eu precisava me isolar, mas não era exatamente isso que eu precisava. Mas, sabe, na época, tipo, foi ok, porque eu conheci pessoas novas, Tipo, eu não vou dizer que eu tava melhor, mas tava ok. Tipo, me fez com que eu aguentasse, entendeu? E se vocês querem que eu fale um pouco mais detalhado como que é o dia a dia e tal, eu também faço um vídeo explicando como que é a rotina de uma pessoa que está na clínica. Aí eu voltei pra casa e eu fui pro Brasil e de novo eu cometi suicídio. Eu tomei um monte de pílulas. Só que aí eu realmente tomei muito, tipo, muito mesmo, que a minha mãe, ela me encontrou, tipo, praticamente roxa. E eu tinha me cortado também no braço, só que, tipo, arranhões. Me sentia, tipo, as pessoas não me levavam a sério, como elas não viam que era sério o que eu fazia comigo mesmo. Tipo, meu, eu tô me dopando, eu tô, tipo, me matando. E vocês estão se cagando pra mim. Sabe, os médicos, os psiquiátricos, tudo, eles estavam se cagando literalmente pra mim. Aí eu pensei, deve ser porque eles não vê o meu sofrimento, então eu preciso começar a me machucar. Tipo, eu já tava fazendo isso com os meus órgãos, mas eu preciso agora machucar a minha pele, tá? Eu preciso fazer alguma coisa, me queimar, fazer alguma coisa pra, tipo, eu mostrar pra eles, falar, olha, tá vendo isso aqui? O que que vocês acham? Vocês acham, tipo, isso se encaixa à sociedade? E aí a gente voltou pra Suíça. E aí, depois de muitos meses, porque minha mãe depois quis me convencer que, na verdade, eu precisava era ter uma rotina e voltar a trabalhar. E aí ela me forçou a trabalhar. Só que eu falei pra ela que não era isso que eu precisava, só que mães sempre pensam que conhece a gente mais do que nós mesmas, entendeu? E eu, tipo, pensei, talvez eu tenha razão, e não, aí comecei a me cortar, só que muito pior, como vocês mesmos viram nas fotos. E eu comecei a me queimar também, eu comecei a... eu comecei mais a fumar. Mas, né, isso, tipo, não é demais, entendeu? Tipo, as pessoas ainda enxergam
me enxergam como se fosse normal, entendeu? E tudo que eu faço é normal e... Minha câmera caiu de novo. Então, como eu falei, gente, sério, pede ajuda. E essa é minha mensagem pra esse vídeo. Sério, você indo pra uma clínica ou pra um hospício não é diferente do que você ser internado no hospital, entendeu? E essas pessoas que têm doenças, tipo câncer, anemia, todas essas coisas, desculpa, eu não quero, tipo, rebaixar vocês, mas nós estamos no mesmo nível de crítica, entendeu? Tipo, a probabilidade de a gente morrer é a mesma que vocês, entendeu? Só que as pessoas não enxergam isso, e isso não é o nosso problema. E por isso que eu estou aqui abrindo pra vocês o meu livro da minha vida, esse meu capítulo muito difícil, e eu acho que é muito importante ser tão aberta pra vocês, porque é um assunto que deve ser falado, deve ser discutido, e quanto mais a gente fala sobre isso, menos um tabu vai ser. E eu acho que isso é bom pra mim também falar isso pra vocês, e vocês também saberem que existem pessoas como eu e muitas que sofrem isso. E como eu mesmo disse muitas vezes no vídeo, não se deixe levar ao estado que eu me encontro. Se você já no início já sente alguma coisa estranha, você tipo sente, sei lá, você tá começando a se odiar, ou tipo odiar as pessoas, você tá tendo essa, sei lá, alguma coisa assim muito negativa dentro de você, você procura ajuda, porque não se deixe comer por isso. E não é normal, tá bom? Não é normal você sentir isso, isso não é legal e você não merece, tá bom? Então procure ajuda, e se vocês precisarem de ajuda nisso, tipo, pra pedir ajuda, porque não é fácil, é uma coisa que você precisa ter muita coragem, porque não é fácil você pedir ajuda, principalmente quando você é acostumado sempre a mentir a si mesma ou se fingir de forte, não é fácil. Vocês escrevem no meu Instagram, escrevem comigo que eu vou fazer o máximo pra responder todos vocês. E é isso, eu quero, tipo, estar aqui pra vocês nesse momento, porque eu não tive pessoas, por eu também não ter deixado elas estarem aqui. E, gente, sério, não se deixe levar pelo orgulho ou pelo ego de vocês. Vocês não precisam ter vergonha. Isso não é uma coisa que você deve esconder, tá bom? E eu acho que eu já falei demais. Se vocês querem que eu aborde sobre alguns desses assuntos que eu falei, tipo, muito, vocês escrevem aqui nos comentários que eu faço um vídeo, tipo, sei lá, falando sobre a rotina, ou sobre as histórias amorosas, que, meu Deus, tipo, eu vivi no hospício e na clínica psiquiátrica, o meu primeiro beijo, e etc. E você merece viver, tá bom? Você merece viver. Coloca isso na tua cabeça, tá, linda? Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu desejo tudo de bom pra vocês, forças, e que vocês realizem todos os sonhos de vocês, porque vocês são incríveis, vocês são foda, e vocês merecem viver com abundância. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe, bye!